Vamos bater esse papo, então, falando de cabelo? Vamos falar de cabelo lá? Lookinho novo! Lookinho novo! Eu fiquei imaginando a Rapunzel. Gente, eu tô com cabelo curtinho, tá? Pra quem vai assistir só o podcast, né? Eu tinha um cabelo meio compridão, sempre tava curto, e aí agora eu cortei super... Sempre tava preso, e agora eu cortei super curtinho. E aí eu fiquei imaginando a Rapunzel cortando aquele cabelo, né? Assim, repica Renê, né? Pois é, imagina, né? Como que é esse processo de mudança. E às vezes uma mudança é totalmente oposto, né, do que era, né? Às vezes a gente vai fazendo uma mudança gradual e às vezes a gente vai para um outro oposto ali, né? Exato. Lado oposto. Então a gente pensou em falar um pouco sobre exatamente isso, sobre o processo de mudança e sobre a zona de conforto relacionada ao processo de mudança. Exato. Quanto muitas vezes a gente fica um tempão, né, lá na zona de conforto, porque, uma coisa que me deixa seguro, né, pensando, para quem assistiu Enrolados, né, que é isso que a gente vai falar, o filme da Rapunzel, né, o Enrolados, ela fica lá muito segura na torre e ela não tá amarrada lá, né, ela não tá presa, ela poderia até sair, mas aquilo deixa ela muito segura. Sim, é confortável porque é conhecido, né? Então, a zona de conforto é esse lugar do que é conhecido. E por ser conhecido, você sabe transitar ali, então é melhor, né? Teoricamente. Com certeza. Não tem perigo, teoricamente. Uhum. Mas será que é isso mesmo? E quando a gente pensa em zona de conforto, será que ela é realmente confortável? O que vocês acham? Vocês acham assim que o sentido da vida é a gente se manter na zona de conforto, a gente tentar fazer as coisas para que fique tudo estável, tudo tranquilo, tudo seguro, para a gente conseguir ficar na zona de conforto? Contem para nós aí, o que vocês acham? Ou não, ou tem que sair da zona de conforto e tem que sair de uma vez, e tem que sair rápido, e tem que sair logo. Como é que funciona esse processo? E outra coisa que me passa também é que muitas vezes a pessoa ela quer viver de uma forma que ela se convoque, se convide a nunca estar numa zona de conforto, né? A sempre estar naquele mínimo, né? Minha casa não é tão confortável, mas eu me mantenho, minha relação não é confortável, mas eu me mantenho, meu trabalho não é confortável, mas eu me mantenho, e aí eu vou aprendendo a suportar estar o tempo todo fora de qualquer tipo de zona de conforto. Uhum. Então, e aí também tem um outro perigo, né? Você estar o tempo todo lá fora. Então, você tem que sempre fazer esse movimento. E pra gente falar disso, eu lembrei, pensando em zona de conforto, eu lembrei porque às vezes as pessoas falam, mas zona de conforto é algo que é bom, é gostosinho, tem que sair, a gente sabe que a gente tem que sair, mas é algo gostosinho, né? É algo bom, porque afinal de contas é zona de conforto. Só que não é bem assim, né? E aí eu lembrei muito de um cara que uma vez estava falando sobre isso, eu vi na internet, ele estava falando assim, sobre, às vezes, ele estava fazendo uma viagem, e a gente aqui, né, país tropical, então aquele calorão, e ele estava no oposto, que era o inverno absurdo, e para você dirigir, e aí para dirigir, né, tem toda a dificuldade de dirigir, que a gente não está habituado. E lá eles tinham uma pazinha que ficava dentro do carro, no porta-luvas, então toda vez que você andava um pouco e você tinha que parar para raspar, né, e poder ter a visibilidade. Okay. Então aquilo era muito comum, né? Só que era confortável? Não, né? É algo que era conhecido, é algo que era vivido ali e que tinha que ser feito. Habitual. Mas não necessariamente era algo confortável. Naquele caso não era confortável. Pensa todos os dias você ter que anda um pouco, raspa o vidro, anda mais um pouco, 430 quilômetros. Poxa, que saco, né? Só que para um pouquinho. Para um pouquinho. Mas estava tão inserido no dia a dia
que as pessoas nem pensavam sobre aquilo, né? Nem percebiam sobre o desconforto, né? O quanto aquilo não era tão legal, tão bom assim, né? Então, às vezes, a gente está tão habituado com o desconforto que a gente acha que ele faz parte. Só que não necessariamente você precisa ficar ali. Isso serve para tudo. Às vezes você está num relacionamento que você tem que ficar raspando o gelo do vidro e você não está percebendo que você tem que ficar lá, né? Anda um pouquinho, pá. Porque você tá tão acostumado com aquilo e tá tão assim conhecido aquilo para você que você nem reflete o quanto aquilo te incomoda, o quanto aquilo faz você perder tempo, o quanto você na verdade não gosta daquilo, daquela forma de funcionar, o quanto aquilo é disfuncional para você. Né? Acho que até puxando aqui um gancho do comentário da Nani, né? Ela fala pra mim, a zona de conforto, quando ela me traz coisas boas, eu sou feliz, então tá ótimo, agora quando tá machucando, aí tem que sair sim. Eu acho que legal esse pensamento, mas o quanto a gente tem que ter consciência da gente pra entender se aquilo que a gente tá achando que tá bom, realmente tá bom, né? Porque é como a história de raspar aí que você tá falando, de raspar o gelo do vidro do carro. Eu tô acostumada, eu entendo que aquilo é bom, mas se eu realmente parar para me perceber, pode ser que eu fale, poxa, aquilo realmente não é bom, né? E eu achava que era. Muitas vezes as pessoas saem das relações e elas dizem, nossa, agora que eu saí, que eu percebi que a relação realmente não era boa. Então, claro, como a Nani, que eu conheço que tem excelentes estruturas na vida dela, joia. Mas quantas pessoas por aí, né, acham, tá tudo bem, minha vida tá boa, minha relação tá boa, mas será que de fato tá mesmo? Você tem consciência de si suficiente para perceber que isso realmente tá bom? Isso, porque às vezes você tá só raspando o gelo ali, mas é coisa que você sabe fazer. Pô, todo dia você faz isso, né? Todo dia você raspa o gelo. Então, só que é isso que você quer? É esse lugar que você quer? É dessa forma que você quer viver? É isso que é dessa forma que você quer funcionar? Então, sair da zona de conforto, quando a gente pensa em zona de conforto, sempre tem uma ideia de conforto, de que, ok, é confortável, é gostosinho porque é conhecido. Mas não. Né? Na verdade, você deveria se chamar zona de conforto, deveria se chamar zona de costume. Porque você está acostumado a fazer aquilo. Né? Zona de E é um comodismo. hábito. E como todo hábito, né, tem hábitos que são bons e hábitos que são ruins. O que faz um hábito ser bom ou ruim é a resposta daquilo a longo prazo. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Porque se você for tomar suas decisões a curto prazo, sempre vai ser ali com o calor do momento, com a emoção do momento, com o que você está vivendo no momento. Mas e a longo prazo? Como isso funciona? E como às vezes a gente precisa de alguém de fora, né? Que, como no caso da Rapunzel ali no filme Enrolados, né? Ela precisou ali de algo de fora, que no primeiro momento ela fica extremamente assustada, né? E aí ela tenta controlar aquilo, ela tenta manter a rotina dela normal, né? Ela até prende, lá tem um moço, né? E aí ela prende o moço dentro do armário, e aí ela amarra ele, deixa ele lá, né? Apaga ele com as paneladas que dá na cabeça e tenta manter as coisas naquela ordem que acontecia antes. Mas nem sempre vai dar para manter tudo nessa mesma ordem. Às vezes vem algo de fora que nos provoca a sair daquilo que a gente entende como zona de conforto. Sim, nem sempre tá nesse lugar é um lugar bom. E aí, quando você sai, você vai ter um grande conflito. Porque você vai experienciar aquilo que você nunca experienciou. E aí, poxa, será que eu tô fazendo certo? Ah, que legal, né? Então a gente vê muito isso no filme. Ela sai e ela fala, nossa, que mundo maravilhoso! Quantas coisas legais tem aqui! Quero viver tudo isso! Mas a minha mãe vai ficar muito brava. A minha mãe vai ficar muito brava, né? Então, eu tenho que voltar, eu não posso. Então, ela fica nessa grande angústia. Então, veja, existe uma grande angústia de dar um passo além. E isso é importante porque vai gerando essa resistência. A gente precisa dar um passo além para gerar uma resistência. Só que se a gente der um passo muito além, ao invés de gerar uma resistência, aquilo vai gerar uma lesão.
né? Como, por exemplo, no exercício. Se você ficar ali na sua zona de conforto, na sua zona de costume, você não faz nenhum exercício. Bom, cada vez menos você vai ter movimento, querer fazer, porque aquilo vai ficar ali limitado, vai diminuindo, né? A sua zona de conforto vai ficar ali. Quando você se opõe a expandir aquilo e dar alguns passos, você vai criando uma certa resistência, volta para lá. Então, a questão da zona de conforto é justamente esse movimento. Eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto para expandir essa zona. Né? Para ter pulsação e isso ir expandindo, né? Cada vez mais. Não aumentar de uma vez e romper, e nem ficar tão pequenininho ali que não pulsa, né? Poder pulsar e ir expandindo a pulsação. Aí eu vou, coloco, não faço exercício, por exemplo, nesse caso, e vou lá, matriculo na academia e já pego o máximo de peso que eu consigo pegar e pá, e já vou lá, já tá com uns 40 quilos no sumô, boa, e me lesiono. E não volto mais, né? Então, esse outro lugar, de ficar muito além da zona de conforto, ao invés dele trazer uma resistência, ele traz uma lesão. Ele não aumenta o seu parâmetro, né? Ele explode o seu parâmetro. E aí você vai ter que parar, e você vai ter que voltar e regredir muito nesse movimento. Que é isso que as pessoas não percebem. Elas querem ir a 1000, né? E aí vão a 1000, se destroem, e depois tem que parar, voltar e começar tudo outra vez. Então, porque não teve essa resistência da expansão da zona. Para expandir essa zona, eu preciso desse movimento. Eu saio, fico um pouco lá fora, volto, expando um pouco essa zona, porque criei uma resistência, criei um novo movimento. Vou agregar isso dentro desse meu movimento habitual, né? Quando eu vou muito além, eu não consigo sustentar isso a longo prazo, porque eu não construí essa expansão. Né? Então, o meu corpo, o meu emocional, ele não aguenta. Então, aí a gente vê muitas vezes as pessoas que vão, pá, elas vão. Só que aí elas rompem. Isso, elas não têm estrutura. Elas não têm estrutura, porque não criaram essa expansão aos pouquinhos, né, dessa zona de conforto, né? Dessa zona de costume que elas transitam. Né? E como é importante a gente saber a medida das coisas, né? Que a Paula está dizendo, adoro sair da zona de conforto. Aí ela complementa, hoje com mais juízo. Exato, porque se a gente não tem uma construção na nossa história de vida, e aí é uma outra coisa que eu acabei pensando aqui, né? A educação dos filhos. Os pais, de certa forma, eles querem poupar os filhos de qualquer desconforto, né? Então, deixar os filhos numa zona que é muito confortável. E aí essa criança, ela não vai aprendendo ao longo da sua educação a fazer essa expansão e voltar a ter resistência, ou o oposto, né? As crianças que crescem muito solta, e aí essa criança, ela tem que suportar estar fora da sua zona de conforto demais, né? Então, como é que é ao longo da nossa vida a gente ir encontrando um lugar confortável, nos desafiando a expandir, a sair da zona de conforto, de tal forma que nos estruture, né? Porque a gente precisa saber sobre a gente. Se for muito, você precisa saber que aquilo pode causar, né, como você falou, pode romper. Sim. Como uma bexiga, né? Então, se você vai de uma vez, vai até o limite, vai estourar. Né? E aí não vai existir o que você quer. Explodiu, né? Tem danos que são irreversíveis. Né? Então, quando você vai muito além da sua zona ali, aquilo é irreversível. Só que se você ficar ali num lugar muito super protegido, também vai ser muito se danoso. super protegendo, né? Ou se super protegendo, muito danoso também. Exato. Como muitas vezes a gente acaba vendo, né, lá na prática clínica, o paciente, por exemplo, que foi muito, estourou, e aí precisa viver por muito tempo numa zona muito fechadinha,
para conseguir se reestruturar lá de baixo, se reconstruir desde o alicerce, para daí poder voltar para o movimento de pulsação da vida. Então, sempre que a gente vê, né, que está sendo, ou que alguém próximo está sendo muito, tá expandindo muito, está indo muito, essa pessoa tem estrutura? Não. Pode contar. Daqui um tempo ela colapsa. Sim, Infelizmente. infelizmente. Porque tem bases que né, precisam ser criadas para esse movimento. Se você não mantém essa base ali, você vai romper, né? Porque é aquilo que estrutura o movimento. Então, o que são as bases? É você dormir bem, é você comer bem, é você se exercitar, é você cuidar do seu emocional, né? É você estar atento ao seu movimento e atualizar ele o tempo todo. Bom, como eu estou hoje fazendo esse movimento? Como eu estou me sentindo? Qual que é o meu limite Perceber o hoje? meio, perceber o meio, o entorno, as pessoas, as relações, porque às vezes a gente vai indo, é assim, a gente vai indo, vai indo. Mas quando eu começo a perceber esse meio, o que isso provoca em mim, né, como você estava dizendo, perceber como é que está aí dentro, né, como é que eu estou hoje, como é que estão as coisas para mim recentemente. Sim, isso é um processo de atualização da sua imagem, né? E da sua zona também ali, né? Daquilo que pertence a você. Então, fazer esse movimento permite você expandir de uma forma saudável, explorar as coisas que tem lá fora, né? Sem se prejudicar, nem prejudicar ninguém, nem prejudicar você, nem trazer nenhum sofrimento a longo prazo, porque a gente está falando sempre a longo prazo. A curto prazo você pode achar ótimo, você fala, bom, tem ótimos resultados a curto prazo, mas e a longo prazo? Quanto tempo Aí você é, quer manter aí é isso? que aí é que está o tchan da questão, né? Aí é que está o tchan da questão. A longo prazo, como é que ficam as coisas. E entender também, né, lá, que esse processo vai ser natural. Como a Rapunzel ali, ela sai para conhecer o mundo, e aí ela fica, "Ah, meu Deus, que maravilhoso! Ai, meu Deus, que medo, que não sei o quê. Ai, isso tudo é lindo. Ai, não, eu vou voltar para casa." Ela fica, nós também vamos ter esse processo, sair da zona de conforto. A pessoa diz assim, ah, eu vou terminar um relacionamento, vai ser maravilhoso? Não. Vai ser péssimo também? Talvez não, né? Vai ser pulsação. Terão momentos ótimos, Uhum, momentos ruins, né? Cortei o cabelo. É um susto? É um susto. Tem momentos que é legal, tem momentos que não, e isso vai até se acostumar, né? E aí a perceber esse movimento de pulsação. Por isso que as coisas não deveriam, de forma geral, serem feitas no impulso, assim, sem pensar ou sem sentir, né? Porque isso pode nos colapsar. Mas quando a gente conecta, a gente vai entendendo, né? Que é natural, né? Esse movimento. uhum, uhum. E quem tá junto, né, nesse movimento com você, isso faz toda a diferença, porque algumas pessoas elas vão querer puxar você para dentro, limitar a sua zona, né? Outras pessoas vão querer esgarçar a sua zona. E Isso. aí é você ter a ideia, né, Baseado, a e consciência baseado, disso. sim, tem uma travadinha aqui para mim, mas isso baseado na sua referência, né? E a referência do outro. O outro pode dizer, não, vamos, pá, 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 pá. Mas é para mim? Não é. Ou o contrário, não, vamos ficar, não, mas eu vou, né? Bonitinho do filme, a gente deu alguns spoilers aqui. Bonitinho do filme é o papel dele também, né? Do mocinho que vai encontrar o mundo com ela, né? Que ele acolhe, né? Quando ela dá as crises, que ela chora, ele fica lá esperando o lado dela, né? Apoiando. Por quê? Porque é o movimento dela, né? De sair da zona de conforto e ir promovendo a mudança. Sim, e aí nisso às vezes a gente encontra alguns bons guias, né? Que vão orientar nesse caminho, nessa transição. E às vezes a gente encontra não tão bons assim, né? Que vão É, acabar relações, esgarçando isso, ou lesionando ele. relações abusivas, sejam afetivas, sejam terapêuticas, sejam familiares, né? Infelizmente a gente vê casos aí de pessoas que acabam procurando processos terapêuticos com profissionais ruins, isso esgarça, isso causa lesões, isso causa problemas para a vida toda. Uhum, uhum, Muito sim. bem. Algo mais a dizer? Acho que era isso. Acho que era isso. Fique atento, perceba aí a pulsação da sua zona de conforto,
Perceba aí como é que tá o raspador de gelo do para-brisa, né? Quais são os raspadores que estão aí, o que que você quer mudar, como você pode mudar esse processo. Você sempre pode fazer a mudança, e a mudança, ela gera um certo desconforto, é, que é natural, né? Mas é você ir percebendo esse limite desse movimento para você, né? Vai analisando, vai observando, vai sentindo. E o nosso termostato, a gente sempre fala, é o nosso corpo. É ele que dá a referência do que está acontecendo com a gente, com o outro, onde a gente está. Como que eu estou me sentindo? O que que isso está gerando? Esse movimento está gerando? Como eu estou percebendo esse movimento? É sempre trazer a consciência para o seu corpo, que ele vai te dar esse norte aí de uma forma saudável, que não é nem do outro lá, nem de ficar apertado numa zona que não está te fazendo se desenvolver e crescer. Exato. E aí você falou um pouco dessa questão do termostato, eu estava pensando um pouco no termostato do carro, né? Então nem sempre a gente precisa só do termostato do carro para saber se está frio, se está calor. Laís deu uma travadinha para mim, não sei se foi ela que travou, se fui eu. Por favor, deem uma devolutiva. Foi muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu me ver aqui. Agradeço imensamente os elogios. Estou aqui me acostumando com o cabelinho novo. Obrigada. Fico muito feliz aí, Laís caiu. Fico muito feliz aí com o pessoal que falou que depois das nossas lives assiste filmes com outros olhos. Obrigado, Paula. Obrigado, Camila aí. Obrigado a todos vocês. Eu tô por aqui ainda, né? Então, acho que a participação da Lá já cumpriu aí. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha trazido aí para vocês alguma reflexão. Depois, quem assistiu o filme, conta pra gente, tá? E participem, né? Sempre escrevam lá nas caixinhas e compartilhem esse conteúdo com quem vocês gostam, tá bom? Beijo enorme, até, tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!